Olá, meus irmãos! Hoje vamos iniciar um estudo bíblico onde falaremos sobre a transição do ministério do profeta Elias para o seu sucessor Eliseu. Vamos aprender com os fatos desta história belíssima, como devemos agir frente ao chamado do Senhor. Seremos edificados grandemente com os exemplos destes dois homens de Deus que tiveram um grande papel na condução da palavra de Deus aos povos de Israel. Eu sou André Bernardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece e vamos estudar a Bíblia. Dividimos esse estudo em 4 tópicos. Primeiro tópico, como foi o final do ministério do profeta Elias. Segundo tópico, o pedido ousado de Eliseu. Terceiro tópico, a confirmação do ministério de Eliseu. E quarto e último tópico, o desafio final de Eliseu. A palavra do Senhor nos diz: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Mateus capítulo 20, versículo 16. O texto base do nosso estudo encontra-se em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 15. Mas nós vamos ler apenas o versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Primeiro tópico, como foi o final do ministério do profeta Elias? Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, aparecendo em momentos decisivos, confrontando reis, governos e nações para voltarem a Deus. O exercício de seu ministério era de confrontação, não era de ensino como foi os profetas Jeremias e Isaías, mas nem por isso foi menos importante. Vejamos o texto. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. 1 Reis capítulo 18, versículo 16 a 18. Suas profecias sobre os acontecimentos futuros não tinham longa duração para acontecerem, pois Deus precisava urgente repreender o povo, conduzindo ao arrependimento. O ministério de Elias foi recheado de operações sobrenaturais, advertindo o povo a se voltarem para Deus, mostrando seus erros, seus pecados. Vejamos os exemplos. Primeiro exemplo: cessar a chuva sobre a terra. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Esta operação foi para confrontar o Deus Baal, mostrando sua ineficácia quanto ao controle atmosférico. Segundo exemplo, sustento no rio Querite e depois companhia da viúva de Sarepta. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. 1 Reis capítulo 17, versículos 5 e 6. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá.
Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. Deus promoveu sustento e refúgio para o profeta, sendo este um tempo de execução da repreensão ao povo do Reino do Norte, mostrando friamente que suas atitudes contrárias à vontade de Deus estavam trazendo estas calamidades. Terceiro exemplo, o desafio do fogo no altar molhado. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. 1 Reis, capítulo 18, versículo 23 e 24. O desafio do fogo na lenha molhada era para confrontar todo o povo, não somente ao governo do rei Acabe e sua rainha Jezabel, ou aos profetas de Baal, mas este desafio confrontava toda a nação para que entendessem o pecado que estavam cometendo adorando deuses estranhos, impossibilitados de executar qualquer milagre. Quarto exemplo, sobre sua palavra voltou a chover. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44 e 45. Esta operação milagrosa mostrou claramente a todo o povo de Israel a quem deveriam adorar. Isso foi necessário para um momento em que o povo de Israel estava vivendo fora da direção de Deus, e Deus ainda tinha misericórdia por eles. Quinto exemplo, Elias correu mais rápido que os carros do rei Acabe. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. Deus promoveu força sobre-humana ao profeta, mostrando ao rei como a ação de Deus era real e verdadeira. Sexto exemplo, caiu fogo do céu 2 vezes, tomando os soldados ao tentarem levar o profeta à força até o rei Acasias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 e 10. Deus opera agora severamente com fogo para mostrar ao rei, agora em exercício, Acasias, e aos soldados quem era o Deus do profeta e como deveriam tratar com respeito o emissário do Senhor. O término de seu ministério não poderia ser diferente, também recheado de operações sobrenaturais. Vejamos a abertura do Rio Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Deus tinha um apreço muito grande pelo profeta, pois sua devoção, sua confiança, sua fé e entendimento de seu chamado era claro diante de todos os homens e principalmente diante de Deus.
Elias tão somente veio para esta terra cumprir este chamado, o fazendo com muito amor. Por isso Deus o tinha como um braço forte, um instrumento de sua vontade, que mesmo nos momentos de medo e dor, o profeta não duvidou da existência de Deus e do que era capaz. Foi levado junto ao céu em uma carruagem de fogo no meio de um redemoinho. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Elias foi um profeta notável. Suas ações diante de Deus para a repreensão do povo que se desviaram dos seus caminhos foram de uma responsabilidade e tamanho desafio que poucas pessoas teriam a coragem deste homem. Homem que veio para proclamar em alta voz o poder de Deus, reprovando as ações dos reis idólatras, corrompendo o povo de Israel. O cenário de todas essas aventuras se passou no Reino do Norte, onde, na ascensão do rei Acabe, Deus decide dar um basta em toda aquela idolatria e rebeldia. E a voz que Deus levantou para confrontar toda essa idolatria foi de um homem rústico, mas cheio de poder, convicto de sua fé no Senhor, porta-voz de Deus, o profeta Elias. Sempre haverá uma voz para clarear a escuridão. Que você seja essa voz, essa luz para esta geração. Amém e amém. Este foi o primeiro tópico do nosso estudo. No próximo vídeo partiremos para o segundo, então anote em sua agenda, ative as notificações para ser avisado e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Agora peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal, pois a sua inscrição é muito importante, nos motiva a criar mais conteúdo de qualidade para você, mais reflexões, mais estudos, mais leitura e oração. Ative também as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Deixe também o like no gostei se você já é inscrito, pois fazendo isso, o YouTube indica o vídeo para mais pessoas serem abençoadas como você. Postamos vídeos toda semana, sempre às segunda, quarta e sexta-feira. Eu sou o André Bernardo, até o nosso próximo vídeo.